Vamos à parte número 2, objetivos do Gênesis. Todos os livros da Bíblia Sagrada foram escritos com objetivos bem definidos, pois o propósito de Deus sempre foi a redenção plena de Israel e dos gentios. Na leitura de Gênesis, ressaltamos 2 intuitos divinos. Então, no livro de Gênesis, nós encontramos aí a entrada do pecado no mundo e encontramos aí a arquitetura do plano de redenção do ser humano. Então, no tópico 1, nós temos aí fortalecer a fé da geração do Êxodo. No tópico 2, responder às grandes perguntas da vida. Vamos aí, então, tópico 1, fortalecer a fé da geração do Êxodo. Os leitores ou ouvintes imediatos do Gênesis foram a geração dos filhos de Israel que, resgatada do Egito, peregrinava em direção a Canaã. Na redenção dos hebreus, o Espírito Santo usou não somente a doutrina do único e verdadeiro Deus, mas também a narrativa da salvação, como está em Êxodo 3, 14 a 16. Os israelitas, pois, careciam inteirar-se de uma grande verdade. O mesmo Senhor que criou todas as coisas e se revelou a Abraão, era poderoso o bastante para introduzi-los na terra prometida. Êxodo 3, 17. Eles precisavam saber, igualmente, que a região de Canaã pertencia-lhes por direito, como atestam as várias escrituras de posse registradas em Gênesis. Gênesis 12, 1, 15, 18, 17, 8, 26, 3, 28, 13, 50, 24. Então foi em Gênesis que Deus trouxe ao povo de Israel a certeza, a confiança, a fé que eles, apesar de serem conduzidos ao Egito como escravos, um dia eles estariam na terra prometida. Então, quando Deus vem e introduz a aliança com Abraão, ele fala de coisas futuras. Ele fala das bênçãos que esse povo alcançaria no futuro. E devido a Deus ter sido fiel com as suas promessas a Abraão, então o povo de Israel também sabia que esse mesmo Deus que foi fiel a Abraão, seria fiel com a descendência de Abraão. E como Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão, então o povo de Israel, todo o tempo que passou prisioneiro ali no Egito, escravizados no Egito, eles tinham a certeza, a plena certeza, a confiança e a fé de que a terra que Deus prometeu a eles seria deles no futuro. No tópico 2, responder às grandes perguntas da vida. Paulo sabia como empregar as verdades do Gênesis. No Areópago de Atenas, ele deixou bem patente aos filósofos que o Deus desconhecido, tão venerado pelos gregos, era de fato o Criador de todas as coisas. Atos 17, 19 a 31. Além de evangelizá-los, o apóstolo respondeu-lhes as grandes perguntas da vida. Quem fez o universo? De onde viemos? Até então eles haviam buscado respostas em seus poetas e filósofos, mas a mitologia é incapaz de satisfazer-nos a sede espiritual. O apóstolo Paulo é um exemplo de uso do livro de Gênesis. Através do livro de Gênesis, o apóstolo Paulo, evangelizando os atenienses, ele diz que aquele Deus desconhecido que eles prestavam culto a ele era o Deus criador de todas as coisas. Na proclamação do Evangelho, faz-se necessária a evocação de 3 verdades que se acham em Gênesis capítulo 1. Deus criou os céus e a terra e o homem. Número 2, em Adão todos pecamos, tornando-nos réus de morte eterna. Número 3, entretanto, Deus providenciou-nos eficaz salvação através da semente da mulher, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o Evangelho, para ser completo, temos que ter 3 coisas principais. A primeira coisa é que Deus criou os céus, a terra, o ser humano, tudo que existe. A segunda coisa é que o homem pecou, se afastou de Deus, estava condenado a viver eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação. A terceira coisa é sabermos que Deus criou o plano de redenção para que o homem pudesse ser restaurado, pudesse novamente estar em comunhão com Ele. A leitura do Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. O que eles veem não é obra do acaso, é criação divina. Se não formos precavidos, doutrinas fúteis como o evolucionismo lhes roubarão a fé salvadora. Então é muito importante nós estudarmos o livro de Gênesis, ver aí
a criação de todas as coisas. Por quê? Porque várias doutrinas, vários ensinos, várias teorias têm sido introduzidas e colocadas nas escolas onde nossos filhos estão estudando. Nossos filhos, nossos netos. E isso vai fazer o quê? Vai causar neles a falta da crença na verdadeira criação da terra, do verdadeiro Deus. Então nós temos que combater esses falsos ensinos, ensinando o verdadeiro ensino, que está na palavra de Deus, que está aqui em Gênesis, a criação da terra, dos seres humanos, todas as coisas visíveis e invisíveis, criadas por Deus. Parte número 3, o conteúdo do Gênesis. Tópico 1, criação. Tópico 2, a queda e a degradação humana. Tópico 3, o dilúvio. Tópico 4, o recomeço da civilização. Tópico 5, a origem da nação de Israel. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes seções. Do capítulo 1 ao 11 temos a história primitiva, que vai da criação ao recomeço da civilização através de Noé. E do capítulo 12 ao 50 entramos em um contato com o início da história de Israel. Todavia, para efeitos didáticos, adotaremos uma divisão mais analítica. O tópico 1 fala da criação. Em seus 2 capítulos iniciais, o autor sagrado mostra como vieram a existir os céus e a terra e a humanidade. Tudo quanto vemos, e também o que não podemos ver, foi criado por Deus. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2. Então, sobre a criação, nós vamos ver aí, tudo foi criado por Deus, as coisas visíveis e invisíveis. Então, todo o início aí, toda a criação está aí registrado nesse capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. O capítulo 2 é dedicado à criação do homem e da mulher e à instituição do casamento. Temos aqui uma história real e não uma parábola, como alegam os incrédulos. Esse capítulo 2 vai falar sobre aí a criação do ser humano. Primeiro Adão, depois Eva. E Eva feita a partir de Adão. E daí para frente nós vamos ver, então, falando sobre a criação da família, a instituição da família. Então tudo isso é registrado na palavra de Deus, mostrando como Deus criou as coisas, o início de todas as coisas. Então nós podemos buscar início da família em outra coisa, mas sempre em Deus. Deus é quem instituiu a família, é Deus quem orientou, então Deus que criou todas as coisas. Ele então que programou para que o ser humano tivesse uma família, um homem, uma mulher e seus filhos. Não existe outra configuração na Bíblia. A configuração da família é essa, é um homem que se une a uma mulher e eles têm então seus filhos. No tópico 2, a queda e a degradação humana. Nos capítulos 3, 4 e 5, vemos como o pecado foi introduzido no mundo e as suas terríveis consequências. Em meio a essa tragédia, porém, o Senhor anuncia a redenção da humanidade através da semente da mulher, como está em Gênesis 3,15. Então, do capítulo 3 ao capítulo 5, vai mostrar para nós aí sobre a entrada do pecado no mundo, através ali, começa com a história da Eva, depois ela oferece o fruto a Adão, Adão desobedecendo a Deus aceita. Então Paulo explica sobre isso, dizendo que o pecado entrou no mundo através de Adão. O primeiro homem então foi aquele que trouxe o pecado, e o segundo Adão é que trouxe o que? A redenção, trouxe a salvação, a libertação, o perdão desse pecado, que é Jesus. Então a entrada do pecado através de Adão, nós vemos a promessa de redenção que Deus faz, que diz que traria da mulher uma semente, que essa semente pisaria a cabeça da serpente. Aí então ele institui o seu plano de redenção e ele vai trabalhar para que uma nova humanidade renasça e comece novamente, mas agora a partir de um conhecimento, de uma adoração, de uma prestação de culto a Deus. Aí vem então o dilúvio. Devido à degradação da raça humana, o Senhor decreta o fim da primeira civilização. A descendência de Adão, porém, seria preservada por intermédio de Noé. Então vem aí o dilúvio vem para exterminar da terra aquela geração de homens que vivia de pecado em pecado, cada dia piorando mais. Como eles viviam muitos anos, então havia assim uma luta, sempre uma luta de Deus com essa geração que vivia em pecado. Então Deus resolve exterminar essa geração, e da descendência de Noé então, que é de Adão ainda,
mas nasce agora uma nova geração, onde Deus decide que eles agora vão viver de uma maneira diferente e vão viver menos, muito menos. Agora o máximo seriam 120 anos. E nós vamos ver que essa geração já inicia com Noé fazendo aí um altar a Deus, adorando a Deus. Então deveriam ali ser, a partir daí, uma geração de adoradores a Deus. Depois nós vemos aí, tópico 4, o recomeço da civilização. Passado o grande dilúvio, Noé dá início a um novo ciclo civilizatório. A história do recomeço é contada dos capítulos 9 a 11 de Gênesis. Dessa forma, o clã noético acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes. Então esse recomeço da civilização se dá com o dilúvio, onde a terra é coberta por água e é preservado então Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E desses aí é que vai nascer agora a nova geração, uma geração que não é mais uma geração que tem aí a ideia de sempre viver pecando, embora nós sabemos que vai se desenvolver a partir dessa geração as nações, as línguas, né? Aí vários povos vão nascer daí, vão ser distanciados uns dos outros, porque vão entrar pelo planeta, e nós vamos ver que tem um problema aí, que eles agora querem desafiar Deus, construindo uma torre que vai tocar o céu para que o dilúvio não os atinja mais, embora Deus já havia prometido a Noé que não destruiria mais a terra através das águas, mas essa nação começa agora através de Nimrod, vai aí desafiar Deus. Então há aí uma divisão dessa nação que começa então a gerar então os povos que existem hoje, as nações que existem hoje, cada um falando a sua própria língua, cada um com a sua cultura própria. E então através disso a terra é povoada como Deus havia ordenado. É claro que não houve a povoação que Deus desejava, nunca aconteceu. A terra continua aí com muito espaço, com pouca gente. Mas os povos então começaram a existir, as nações, através da descendência de Noé. Isso então é narrado aí do capítulo 9 até o capítulo 11. Depois nós temos o tópico 5, a origem da nação de Israel. A partir do capítulo 12 até o fim do livro, o autor sagrado dedica-se à formação da nação de Israel. A história do povo eleito no Gênesis tem início com Abraão e encerra-se com José. Então, a partir do capítulo 12, nós temos aí a chamada de Abraão, e a partir de Abraão é que é gerada então a nação de Israel, o povo judeu. E através de Abraão nós sabemos que nasce Isaac, depois Jacó, as 12 tribos de Israel, e então a nação de Israel inicia-se aí. E essa é a história do início do povo de Israel, que são os descendentes de Abraão, termina com a história então de José, narrando aí a escravidão no Egito, que começa a existir a partir daí. Vamos ver as 7 características principais que assinalam o livro de Gênesis. Então foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com possível exceção de Jó. Registra o começo da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. Número 2, a história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior que o restante da Bíblia e começa com o primeiro casal humano, dilata-se abrangendo o mundo antediluviano e a seguir limita-se à história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz à redenção até o final do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. 50 vezes no capítulo 1 até o capítulo 2, Deus é o sujeito de verbos que demonstram o que ele fez como Criador. Número 4, Gênesis é o livro das primeiras coisas, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. Número 5, o concerto de Deus com Abraão, que começou com a chamada deste. Então foi formalizado aí no capítulo 15 e ratificado no capítulo 17 e é da máxima importância em toda a Bíblia. Número 6, somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. Número 7, os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito durante 430 anos e assim preparam o caminho para o Êxodo, o evento central do Antigo Testamento.
Vamos ver a conclusão que diz: veja como são contrastantes o primeiro e o último versículo de Gênesis. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No último, uma nota de condolências. Morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 50, 26. Apesar do luto que encerra o Gênesis, todos, judeus e gentios, somos chamados a herdar a vida eterna. Foi o que o Senhor prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa é disponibilizada aos que creem em Jesus e receberam o perdão dos seus pecados. Então nós vemos aí que interessante o início de Gênesis e o final. Começa com a grande notícia, uma resposta às nossas dúvidas: criou Deus os céus e a terra, e se encerra com uma notícia da morte de José. Nós sabemos que José viveu no Egito, a maior parte da sua vida, importante para o Egito. Depois, então, os seus ossos são conduzidos pelo povo de Israel à terra prometida. Mas aí no livro de Gênesis, então, ele encerra esse livro falando da morte de José. O importante nós sabemos, então, que o livro de Gênesis serve para nós como base da nossa fé. Nós vamos ver aí toda a história da criação, o início de tudo. Vamos conhecer aí a entrada do pecado, vamos ver aí o plano de redenção de Deus. Então tudo isso serve para nós como base para a nossa fé. E sem o conhecimento do livro de Gênesis, nós ficamos aí com dúvidas sobre muitas coisas. As perguntas principais da nossa vida. De onde viemos, como foi criada a terra, então são respondidas no livro de Gênesis. As promessas de Deus feitas a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos, continua valendo e vale para nós cristãos. A Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. Então, o mesmo tipo de fé que Abraão teve, nós temos que ter fé nas promessas de Deus. E nós vamos então orar agora. Se você deseja começar uma nova vida com Deus, entregar sua vida a Deus, é hora de você fazer isso. Se você deseja conhecer mais do princípio de todas as coisas, da criação de todas as coisas e do plano maravilhoso de Deus para nos resgatar, trazer-nos do pecado para a santificação, do reino de Satanás para o reino de Deus, tudo isso, então leia a Bíblia, procure ler toda a Bíblia e comece lendo Gênesis, que é a base para tudo que você vai ler a partir daí. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti arrependidos pelos seus pecados. Ó Senhor, toma agora em tuas mãos, recebe-os por filhos, escreve os seus nomes no livro da vida, abençoa poderosamente essas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo, estão assistindo. Traz, Senhor, paz, saúde, felicidade, alegria de te conhecer. Cura, Senhor, agora todos os enfermos, em nome de Jesus. Eu ministro sobre eles a tua cura, a tua libertação, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, que eles possam, Senhor, amar as suas dádivas, os seus dons, a sua presença. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.